Continuamos o cenário político de hoje. Estamos conversando com o professor e advogado Daniel Monteiro, que está conversando aqui com a gente, detalhando, explicando melhor sobre as alterações no Código Eleitoral que foram aprovadas lá na Câmara dos Deputados e agora seguem para o Senado. Você sabe que pode mandar sua participação, tem dúvida? Sabe aquelas regras que durante as eleições, antes, já no período pré-eleitoral, mais próximo das eleições e durante a campanha eleitoral, você sempre acompanha aqui no cenário político tentando entender melhor, questiona, tem gente que quer fazer denúncia, que já entra nos aplicativos da Justiça Eleitoral e quer saber quais são as regras para saber o que está sendo seguido, o que está sendo descumprido pelo seu candidato ou pelos opositores do seu candidato. É disso que se trata o programa de hoje. Então, você que acompanha a política, você que é de Mossoró, que eu sei que gosta do processo eleitoral, fica ligado no programa de hoje e manda sua participação para a gente. Os contatos das redes sociais estão na tela. Você pode mandar mensagem no Twitter, no Facebook, no Instagram e também no nosso WhatsApp. Então, participe nesta sexta-feira aqui com a gente. E a Prefeitura de Mossoró vetou o projeto de lei Faixa Liberada, que foi apresentada na legislatura passada pelo vereador Petras Vinícius e teve sua redação final aprovada pelos parlamentares mossoroenses no último dia 18 de agosto. Por outro lado, o vereador Laurêncio Amorim apresentou um novo projeto para a prática de atividade física em Mossoró. Veto total ao PL 230 de 2020, que institui o fechamento de faixas de algumas ruas de Mossoró para a prática esportiva, tem como motivo a inconstitucionalidade em um dos artigos e contradição em outros. De acordo com a justificativa do veto, em um artigo a lei aponta a responsabilidade da Prefeitura na definição de ruas e horários. Em outro, especifica rua determinada para a faixa liberada. Além disso, o Executivo Municipal frisa que a interdição da rua referida no projeto, a Rua Raimundo Leão de Moura, no Nova Betânia, poderia acarretar transtornos por ter um hospital que funciona 24 horas. Apesar deste veto, o vereador Laurêncio Amorim já apresentou um projeto que inclui também faixas liberadas e se assemelha ao Viva Rio Branco, mas em outras áreas da cidade. O projeto se chama Mossoró Mais Saudável, ele está tramitando nas comissões e ele visa que o faixa liberada ele não aconteça só em um determinado local como o Viva Rio Branco atualmente. Ele acontece em várias localidades, como na Avenida João da Escócia, na Avenida Lauro Monte, pode ser implantado esse projeto. Esse projeto pode ser levado para os bairros, para que tenha uma infraestrutura mínima, básica de trânsito e também apoio e suporte do município para a prática de atividades físicas durante o dia ou durante os finais de semana nas ruas dos bairros, para estimular as pessoas, especialmente nos finais de semana, nos domingos, para que as pessoas possam estar praticando suas atividades físicas e principalmente com segurança, para que tenha segurança para o pedestre, que tenha segurança para o ciclista, que tenha segurança também para os motoristas que precisam usar a via e eles tenham uma sinalização adequada. Aí, então, foi muita expectativa em relação a este projeto por parte dos praticantes de atividade física, ciclismo, corrida de rua aqui em Mossoró, que durante essa pandemia teve uma adesão enorme, continua, então, realmente notícias, novidades sobre o assunto, mas, por outro lado, existe este outro projeto que pode, sim, ser aprovado pela Prefeitura de Mossoró. Há também o projeto, já foi feito teste por parte da Prefeitura na Avenida João da Escócia para interdição em todas as manhãs, durante o horário de 5 às 6h30 da manhã. Segundo a Prefeitura, este projeto deve deve realmente ser implementado. Então, para você que pratica a atividade, tem estas duas novidades. E não posso nem falar, viu, Isaías? Porque sou suspeita para falar, né? Pela prática de atividade física. Todo mundo aqui na TV também gosta muito de corrida. Isaías está aí na corrida de rua, se empenhando, tem até prova aí pela frente no final do ano. Então vamos lá, todo mundo aproveitando e cobrando da Prefeitura projetos e apoio para a proteção, para a prática da atividade segura aqui na nossa cidade.
Vamos voltar agora a falar sobre Código Eleitoral. Daniel Monteiro, advogado, eleitoralista, professor também aqui conectado com a gente. Professor, em relação ao sistema de prestação de contas, uma alteração aí, o sistema sempre foi através da Justiça Eleitoral e a proposta agora é que seja feita pela Receita Federal. Quais são os impactos, quais são as consequências disso? E a motivação também? É um ponto bastante polêmico também. A prestação de contas tradicionalmente gera um desafio muito grande, porque é o momento onde os partidos políticos e candidatos levam até a Justiça Eleitoral, que é o órgão atualmente competente, vamos dizer assim, legitimado para receber, analisar e aprovar essas contas. E a partir daí, a Justiça Eleitoral aprova, desaprova ou até rejeita, impondo algumas eventuais sanções, como devolução de recursos. Então, hoje, a Justiça Eleitoral exerce um papel muito importante na fiscalização, principalmente do dinheiro público que é empregado nas campanhas eleitorais através daqueles fundos eleitorais, como o fundo partidário e o fundo especial de financiamento de campanha. Como todos nós sabemos, são recursos bilionários, né? E muitos deles têm cotas reservadas para aplicação em candidaturas femininas e também, mais recentemente, também para candidaturas de negros, conforme aconteceu na última eleição por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. A mudança que foi feita flexibiliza essa fiscalização. Este é um fato, porque retira a natureza jurisdicional, ou seja, passa a tratar os processos de prestação de contas não como um processo judicial a ser avaliado pela Justiça, mas sim como um processo meramente administrativo a ser formalizado perante a Receita Federal. De fato, há uma crítica muito grande nesse sentido, porque, como eu já disse, há uma flexibilização nessa fiscalização, né? De fato, diversas multas, imposições, condenações ocorrem porque as prestações de contas não ocorrem da maneira em que a legislação estabelece e muitas vezes tendem a gerar até cassações de mandato, como nós já tivemos aqui no Estado e em outros estados da Federação também. Então, de fato, Carol, essa é uma mudança que, a meu ver, não colabora, não é, inclusive, uma reivindicação que encontra um interesse social, né? A sociedade não tem apresentado reivindicações nesse sentido, né? De flexibilizar a prestação de contas. Isso é muito mais talvez uma reivindicação ou interesse da classe política ou de uma boa parte da classe política, para nós não generalizarmos. Talvez esse ponto ele seja um objeto, fazendo aqui um exercício de tentativa de adivinhação, lá no Senado, né, como uma forma de ou vetar ou até mesmo restringir, porque de fato hoje já com a atuação do Judiciário ainda assim há uma dificuldade muito grande de identificar o chamado Caixa 2, né? Que inclusive foi ali objeto de muitos processos judiciais, de muitos escândalos. Então, o que se espera, nós como operadores do direito, é que se mantenha essa regra atual, né? E que essa regra de flexibilização da fiscalização das prestações de contas não avance no Senado. Há também em relação à questão de distribuição de recursos do fundo partidário, não é? E também do financiamento de campanha, o fundo especial. Eu tenho aqui que o projeto prevê a contagem em dobro de votos em mulheres ou negros, uma única vez por pleito, e igual regra aplicada na contagem de eleitos, pois esses são os dois critérios principais na repartição. Pode traduzir aqui para a gente esta alteração? Claro. Primeiro, lembrando, a Justiça Eleitoral e a legislação eleitoral vem nos últimos anos estimulando as candidaturas femininas, porque na prática há um descompasso muito grande. Nós temos a maioria de mulheres no país, né? Mais de 52% da população são mulheres, e a representação feminina na política não é proporcional a esses dados, né? Ou seja, nós não temos metade das mulheres nas câmaras, né? Nos mandatos executivos e aí por diante. Em razão disso, tanto o Supremo Tribunal Federal, a Justiça Eleitoral e também diversas legislações vêm ao longo do tempo tentando formalizar e incentivar
inclusive viabilizando com recursos financeiros específicos a candidatura de mulheres na política. E isso, é claro, a gente tem uma sensibilidade, uma simbologia muito forte, inclusive na nossa querida cidade de Mossoró, porque é aqui onde nós tivemos o primeiro voto, né, realizado no Brasil pela Celina Guimarães. Então, de fato, há na legislação esses fundos, né, o fundo partidário e o fundo especial de financiamento de campanha, eles destinam parte desses recursos, 30%, para mulheres. E o que se está querendo colocar aqui é que, com essa novidade, e aqui é uma novidade boa, aqui sim é uma alteração boa, propositiva, nesse sentido de solucionar o problema da subrepresentação feminina, neste caso aqui, a distribuição é feita segundo esses dois critérios. E, portanto, ao estabelecer uma contagem em dobro, né, em relação aos votos de mulheres e também de negros, que é uma outra categoria que é subrepresentada, por vezes também segregada da política, na prática, Carol, significa que vai chegar mais recurso para os partidos que conseguirem lançar mais candidatas mulheres e elegerem mais candidatas mulheres. Esse é o efeito concreto, né, dessa proposta do novo código, que me parece ser muito favorável à tentativa de solucionar, ou pelo menos aliviar este problema da subrepresentação de mulheres e de negros na política. Evitaria, essa medida, ela poderia, na sua visão, evitar também aquela candidatura fictícia de mulheres, que muita gente chama de laranja, inclusive. Isso, candidaturas fictícias, fakes ou laranjas, são aquelas em que são candidaturas de mulheres apenas apresentadas no papel, né, para formalizar e atingir uma cota que a lei estabelece de 30% de um dos gêneros, que na prática acaba sendo de mulheres porque é a quantidade menor apresentada. Sim, é uma forma de estimular, é uma forma de valorizar, né, aqueles partidos e líderes partidários que prestigiam as mulheres e negros, no caso aqui também. Agora, é claro que também possa ser uma forma de ampliar este problema, porque à medida em que se teria um incentivo financeiro maior para determinadas candidaturas de mulheres, poderia-se também, por outro lado, infelizmente nós sabemos que não são todos, mas há pessoas mal intencionadas na política, no sentido de registrar, vamos dizer, candidaturas fictícias apenas para buscar uma votação que, na verdade, não se representa nas urnas e, muitas vezes, é apenas uma fraude eleitoral. O projeto, o objetivo é de valorizar, o objetivo é de estimular mais mulheres na política. No entanto, a Justiça Eleitoral atualmente trava um embate muito grande com diversas demandas, inclusive também em Mossoró, aqui em Natal, no Brasil como um todo, diversas ações que buscam caçar candidaturas fakes, né, de mulheres, candidaturas que de fato não existiram. Então, essa regra acaba, sim, por um lado, estimulando que efetivamente, né, ao ter o voto, né, ou seja, a candidatura registrada, o recurso financiado a tempo, porque também há um problema, muitas vezes o recurso financeiro chega no final já da campanha, mas nesse caso, havendo prestigiando aqueles partidos que conseguiram eleger mais mulheres, dando mais dinheiro para elas nas próximas eleições, você tem sim uma forma de diminuir esse problema, de aliviar, não que resolva, mas alivia sim esse problema da candidatura fake. Vamos fazer mais um intervalo. No próximo bloco, nós continuamos, aqui é o último bloco, continuamos aqui o nosso programa.